Roberto Carlos, a lenda do futebol brasileiro, conhecido pelos chutes impossíveis e pela carreira gloriosa que encantou o mundo, já não era mais o jovem que corria pelos gramados. Aos 52 anos, vivendo em São Paulo, ele preferia a simplicidade. Longe dos holofotes, sem ostentar sua fortuna, ou o nome que ainda ecoava nos corações dos torcedores, Roberto gostava de se misturar à multidão, de ser apenas mais um na cidade que nunca dorme. Naquela manhã ensolarada, ele decidiu realizar um pequeno desejo: visitar uma concessionária de carros de luxo no coração de São Paulo, onde modelos esportivos reluziam como joias, prometendo velocidade e liberdade. Era o tipo de lugar que, quando criança nas ruas poeirentas de Garça, ele sonhava em entrar, vestindo uma camiseta preta desbotada, uma calça jeans rasgada nos joelhos e um par de tênis velhos que já tinham visto dias melhores. Roberto desceu de um táxi comum, daqueles que rodam a cidade sem chamar atenção. Ele ajustou o boné de beisebol na cabeça, escondendo os cachos característicos, e ficou por um instante parado diante da fachada imponente da concessionária. O prédio de vidro espelhado refletia o sol ardente, e a placa metálica com o nome do lugar brilhava com um ar de superioridade, como se desafiasse quem não pertencesse àquele mundo de opulência a ousar entrar. Roberto sorriu de leve, um sorriso que misturava nostalgia e curiosidade. Ele não estava ali para impressionar ninguém, apenas para ver de perto os carros que sempre admirou, talvez até escolher um para si. Afinal, o dinheiro que acumulara em décadas de sucesso, de contratos milionários, patrocínios e investimentos inteligentes, lhe dava esse direito, embora ele raramente o exercesse com extravagância. Ao cruzar a porta automática de vidro, Roberto foi envolvido por um ambiente que parecia saído de um filme. O chão de mármore polido reluzia, refletindo as luzes LED que destacavam cada carro exposto no showroom. Havia sedãs elegantes, SUVs robustos, e mais à frente os esportivos que faziam o coração de qualquer amante de velocidade bater mais rápido. Uma música suave, talvez bossa nova em versão instrumental, pairava no ar, mas a atmosfera era fria, quase estéril. Os funcionários, todos impecavelmente vestidos com ternos sob medida e crachás brilhantes, moviam-se com uma eficiência calculada, atendendo clientes ou fingindo estar ocupados. Roberto caminhou lentamente, os tênis gastos fazendo um leve ruído contra o piso imaculado. Ele parou diante de um carro esportivo vermelho, com linhas aerodinâmicas que pareciam esculpidas pelo vento. Passou a mão pelo capô, sentindo a textura lisa do metal, e deixou a mente vagar. Lembrou-se de quando o menino pedalava uma bicicleta enferrujada pelas ruas de terra, sonhando com o dia em que teria algo assim. Bonito, não é? Murmurou para si mesmo, quase inaudível, enquanto lia as especificações na placa ao lado do veículo. Mas conforme os minutos passavam, algo começou a incomodá-lo. Os olhares dos funcionários eram rápidos, furtivos e carregados de julgamento. Um jovem de terno azul marinho, com gel no cabelo e um sorriso ensaiado, passou por ele e lançou um olhar de canto de olho, como se avaliasse se Roberto valia seu tempo. O ex-jogador notou, mas preferiu ignorar. Continuou andando, agora em direção a outro carro, um conversível preto com detalhes cromados que reluziam sob a iluminação. Ele se inclinou para observar o interior, admirando os bancos de couro e o painel futurista. Ainda assim, ninguém se aproximou. Os funcionários pareciam ocupados demais, circulando entre outros clientes. Um casal bem vestido que acabara de entrar, um homem de meia idade com um relógio dourado no pulso, ou simplesmente evitando contato visual com ele. Roberto franziu a testa, mas disse a si mesmo que talvez fosse apenas uma má impressão. Afinal, ele não era de se ofender facilmente. Anos enfrentando zagueiros implacáveis e torcidas hostis o ensinaram a manter a calma. Ele caminhou até o centro do showroom, onde uma área de espera com sofás de couro branco convidava os clientes a relaxar. Perto dali, dois vendedores conversavam em voz baixa, de costas para ele. Roberto captou fragmentos da conversa. "Olha o velho ali, acha que tá onde?", disse um deles, contendo uma risada. "Deve tá perdido, veio ver carro para sonhar", respondeu o outro, e ambos riram baixo, achando que ninguém os ouvia. Roberto sentiu um leve aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. Ele não era estranho a preconceitos. A vida de um garoto negro de origem humilde no Brasil o preparara para isso, mas ainda assim, a ousadia daquele desrespeito surpreendeu. Decidiu se aproximar do balcão principal, onde um funcionário chamado Lucas, segundo o crachá, digitava algo no computador com um ar distraído. Roberto esperou, paciente, mas Lucas nem levantou os olhos. Após um silêncio constrangedor, ele pigarreou e disse:
com a voz grave e educada que sempre usava. Com licença, gostaria de saber mais sobre o carro vermelho ali. Lucas finalmente o encarou, mas seu olhar era de impaciência, quase de desprezo. Ele examinou Roberto de cima a baixo, a camiseta desbotada, a calça rasgada, os tênis gastos, e respondeu, seco, a gente está bem ocupado agora. O senhor pode voltar outra hora? O tom era tão condescendente que parecia uma ordem disfarçada. Roberto ergueu uma sobrancelha, mas manteve a compostura. Só quero algumas informações. Estou interessado em comprar, insistiu, ainda com cortesia. Lucas soltou uma risadinha sarcástica, como se a ideia fosse absurda. Comprar? Esses carros não são baratos, sabia? Talvez o senhor encontre algo mais acessível em outra loja. A frase foi como um soco, mas Roberto apenas sorriu, um sorriso que escondia uma determinação feroz. Antes que pudesse responder, uma voz mais autoritária cortou o ar. Algum problema por aqui? Era Ricardo, o gerente da concessionária, um homem alto, de terno cinza impecável e postura arrogante. Ele se aproximou com passos firmes, os olhos fixos em Roberto, analisando-o como se fosse um intruso. Sem esperar explicações, Ricardo falou diretamente com ele. Senhor, estamos atendendo clientes com compromissos sérios hoje. Talvez seja melhor voltar outro dia, ou procurar uma concessionária mais adequada. A palavra adequada carregava um veneno sutil, e o sorriso forçado de Ricardo não chegava aos olhos. Roberto sentiu o sangue pulsar nas têmporas, mas sua expressão permaneceu serena. Quer dizer que eu não sou um cliente? Perguntou a voz firme sem elevar o tom, mas com uma intensidade que fez Ricardo hesitar por um milésimo de segundo. O gerente recuperou a compostura e respondeu, com um toque de sarcasmo. Claro que o senhor pode ser um cliente, mas nossos carros exigem investimentos sérios. Priorizamos quem já está decidido. A frase era uma humilhação velada e os risos abafados de outros funcionários ao fundo só pioraram a situação. Roberto segurou o boné com mais força, os dedos apertando a aba enquanto ele absorvia cada palavra, cada olhar, cada risadinha. Ele virou-se para sair, mas ao chegar perto da porta, ouviu um comentário de um vendedor próximo. Acha que vai comprar um carro desses com esse jeito? Só se for no sonho. A risada que veio em seguida ecoou no showroom, como um tapa final. Naquele momento, algo mudou dentro de Roberto. Ele parou, os ombros retos, a cabeça erguida. Antes que pudesse dar mais um passo, uma voz jovem e hesitante o interrompeu. Senhor, por favor, espere. Roberto virou-se e viu um rapaz, de no máximo 20 anos, aproximando-se. O crachá no peito dizia, João. Ele usava o mesmo uniforme dos outros, mas havia algo diferente em sua postura, uma timidez genuína, misturada com coragem. João estava visivelmente nervoso, o rosto ligeiramente corado, como se tivesse reunido toda a sua bravura para falar. Eu só queria dizer que o senhor não deve ligar para eles. Eles não sabem quem o senhor é, disse João, a voz tremendo, mas sincera. Ele olhou rapidamente para os colegas, que o observavam com surpresa e desdém, e continuou. Eu vi o senhor admirando o carro vermelho. Se quiser, posso explicar tudo sobre ele. É um modelo incrível. Roberto olhou para João por um longo instante, os olhos suavizando-se. Obrigado, João, disse, a voz grave e carregada de gratidão. Você foi o único aqui que me tratou como gente. Isso vale mais do que qualquer carro. João sorriu, tímido, e respondeu. Eu só fiz meu trabalho, senhor. Boa sorte, e espero que volte. Roberto assentiu, mas, ao cruzar a porta de vidro, ele já sabia que voltaria, e não como cliente. Ele tirou o celular do bolso, discou um número familiar e, quando a voz do outro lado atendeu, disse apenas: Quero comprar essa concessionária. Faça isso acontecer. Rápido. A voz do outro lado, pertencente a seu velho amigo e gestor de negócios, riu, pensando ser uma brincadeira. Você tá falando sério, Roberto? A lenda do futebol respondeu, com uma calma que escondia uma tempestade. Nunca estive mais sério na minha vida. Aquele dia não terminaria ali. Enquanto caminhava pela calçada, com o sol de São Paulo aquecendo seu rosto, Roberto sentiu uma energia que há muito não sentia. Não a adrenalina de um jogo decisivo, mas a determinação de alguém que sabe que pode mudar as regras do jogo. Ele não era mais apenas o garoto de garça que sonhava com carros velozes. Ele era Roberto Carlos, e aquela concessionária estava prestes a aprender quem ele realmente era. Roberto Carlos não era homem de guardar rancores, mas também não era de esquecer lições. A humilhação que sofrera na concessionária de carros de luxo em São Paulo
onde fora tratado como um intruso por causa de sua aparência simples, acendeu nele uma chama que não se apagava com facilidade. Não era apenas sobre orgulho ferido, era sobre princípios. Ele crescera em um Brasil onde o respeito muitas vezes era negado aos que não exibiam riqueza ou status, e isso sempre o incomodara. Agora, com o poder que décadas de sucesso lhe deram, Roberto decidiu que aquele lugar, com sua fachada de vidro reluzente e seus funcionários arrogantes, seria o palco de uma mudança. Poucos dias após o incidente, ele voltou. Não como cliente, mas como dono. A aquisição da concessionária fora, concluída em tempo recorde, graças à sua rede de contatos e ao dinheiro que fluía como um rio invisível em suas contas. Ele não precisava aparecer na mídia ou alardear suas intenções. Bastava um telefonema, algumas reuniões discretas e a assinatura de contratos. Quando o sol nasceu naquela manhã, Roberto desceu de um táxi comum, vestindo a mesma camiseta desbotada, a mesma calça jeans rasgada e os mesmos tênis gastos. Ajustou o boné na cabeça, olhou para a placa metálica brilhante da concessionária e respirou fundo. Havia um brilho diferente em seus olhos, não de raiva, mas de determinação. Ele não viera para se vingar, viera para ensinar. Ao entrar no showroom, o ambiente era o mesmo. O chão de mármore polido, os carros reluzindo sob as luzes LED, a música suave flutuando no ar. Os funcionários circulavam, alguns atendendo clientes, outros fingindo trabalhar enquanto trocavam fofocas. Ninguém notou a presença de Roberto a princípio. Ele caminhou lentamente, os tênis fazendo um leve ruído contra o piso, até parar no centro do salão. Ricardo, o gerente, estava perto do balcão principal, conversando com um cliente de terno caro, exibindo seu sorriso ensaiado. Quando seus olhos cruzaram com os de Roberto, ele franziu a testa, claramente tentando lembrar onde o vira antes. "Com licença, senhor. Posso ajudar com algo?" perguntou Ricardo, com um tom que misturava impaciência e desdém. Roberto sorriu, um sorriso calmo, quase enigmático. "Acho que sim, Ricardo", respondeu, a voz grave ecoando no espaço. Ele tirou do bolso da calça um envelope grosso e o colocou sobre o balcão. "Dê uma olhada nisso." Ricardo pegou o envelope com relutância, abriu-o e começou a folhear os documentos. Seus olhos percorreram as páginas, primeiro com curiosidade, depois com confusão, até que o choque tomou conta de seu rosto. Ele piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo. Isso é um contrato de aquisição?" Gaguejou, a voz falhando. Roberto cruzou os braços, ainda sorrindo. "Exatamente. A partir de hoje, eu sou o dono desta concessionária." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o ar do showroom. Os outros funcionários, que até então estavam ocupados com suas tarefas, pararam e voltaram-se para o centro do salão. Clientes que folheavam catálogos ergueram os olhos, intrigados. Ricardo, pálido, tentou argumentar. "Mas como? Isso não faz sentido. Quem é o senhor?" Roberto tirou o boné, revelando os cachos que tantos brasileiros reconheceriam, e disse com uma calma cortante: "Meu nome é Roberto Carlos. Talvez você tenha ouvido falar de mim." Um murmúrio percorreu o showroom. Alguns funcionários trocaram olhares incrédulos. Outros, que reconheceram o nome, sentiram o chão sumir sob os pés. Roberto não deu tempo para que a surpresa se dissipasse. Ele deu um passo à frente e começou a falar, a voz firme, mas sem gritar, como se estivesse em um vestiário antes de uma final de campeonato. "Quero que todos aqui parem o que estão fazendo e me escutem. Tenho uma história para contar." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se instalar. "Há alguns dias, entrei neste mesmo salão como cliente. Vim interessado em comprar um carro, como qualquer pessoa que cruza aquela porta. Mas, em vez de ser recebido, fui ignorado. Em vez de ser ouvido, fui julgado. Vocês olharam para minha roupa, meus tênis, e decidiram que eu não valia o tempo de vocês." Ele apontou para Ricardo, que parecia encolher a cada palavra. "Você, Ricardo, me disse que eu deveria procurar outra concessionária, uma mais adequada." Outros riram, fizeram piadas. Disseram que eu estava sonhando ao pensar em comprar um carro aqui. Os funcionários começaram a trocar olhares nervosos. Alguns baixaram a cabeça, outros tentaram disfarçar o desconforto. Roberto continuou, agora apontando para o grupo. "Vocês não sabiam quem eu era, e isso não importa. O que importa é que trataram um cliente, qualquer cliente, como se ele fosse menos. E isso, meus amigos, é inaceitável." Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem.
Mas houve uma exceção. Ele virou-se para o fundo do salão, onde João, o jovem funcionário que o tratara com respeito, estava parado, os olhos arregalados. João, você foi o único que me viu como pessoa. Você parou, conversou comigo, ofereceu ajuda, mesmo quando seus colegas riam. Isso é o que faz a diferença. Roberto voltou-se para Ricardo, que agora tremia visivelmente. Ricardo, você era o líder aqui. Sua responsabilidade era garantir que este lugar fosse acolhedor, respeitoso, mas você escolheu liderar com arrogância. Por isso, a partir deste momento, você está demitido. A palavra caiu como um trovão. Ricardo abriu a boca para protestar, mas 2 seguranças já se aproximavam, discretos, para escoltá-lo. Isso é um erro. Eu posso explicar, balbuciou Ricardo, mas Roberto ergueu a mão, silenciando-o. O erro foi seu, Ricardo, e erros como esse não têm lugar aqui. O ex-jogador então começou a chamar outros nomes. Lucas, você disse que eu deveria procurar carros baratos. Está demitido. Marcos, você riu e disse que eu estava sonhando. Pode procurar outro emprego. Um a um, os funcionários que participaram da humilhação foram dispensados. O showroom, antes vibrante, agora era um mar de silêncio, pontuado apenas pelo som dos passos dos demitidos enquanto saíam, cabisbaixos. Alguns tentaram se justificar. Foi só uma brincadeira. Eu não sabia quem o senhor era. Mas Roberto era implacável. Não importa quem eu era. Vocês deveriam tratar todos com respeito. Não só os que parecem ricos. Quando terminou, ele voltou-se para João. João, vem aqui. O jovem, visivelmente nervoso, deu um passo à frente. Você mostrou o que significa ser humano. Por isso, a partir de hoje, você é o novo gerente desta concessionária. Um suspiro coletivo percorreu o salão. João, atônito, balbuciou. Eu, senhor, não sei se estou pronto. Roberto colocou a mão em seu ombro. Você está mais pronto do que imagina. Confio em você. Nos dias seguintes, Roberto pôs em prática um plano que ia além de punições. Ele queria transformar a concessionária em um exemplo, um lugar onde o respeito fosse a regra, não a exceção. Reuniu os funcionários restantes, aqueles que não haviam participado da humilhação, e anunciou mudanças. A partir de agora, cada cliente que entrar por aquela porta será tratado como se fosse o mais importante do mundo. Não importa a roupa, o sotaque, a idade, aqui todos são iguais. Ele contratou especialistas para treinar a equipe em atendimento humanizado, com foco em empatia e ética. Novos funcionários foram selecionados, não apenas por suas habilidades de vendas, mas por seus valores. João, agora gerente, liderava com o mesmo coração que mostrara no primeiro encontro com Roberto, garantindo que cada interação fosse marcada por respeito. Semanas depois, a transformação era visível. A concessionária, antes um templo de elitismo, agora exalava calor humano. Funcionários cumprimentavam cada cliente com sorrisos genuínos, oferecendo café, explicando detalhes dos carros com paciência. Uma senhora idosa que entrou hesitante com um vestido simples foi recebida por João. Bom dia, Dona Maria. Que tal dar uma volta naquele conversível ali? Perguntou ele, com um entusiasmo que a fez sorrir. Ela, que inicialmente temia ser ignorada, saiu do showroom com lágrimas nos olhos, agradecendo pela atenção. Nunca fui tão bem tratada, disse ela à neta que a acompanhava. A fama da nova concessionária se espalhou por São Paulo. Um empresário que costumava comprar carros em outra loja visitou o lugar e ficou impressionado. Ouvi falar do que aconteceu aqui. Nunca havia um atendimento tão bom, comentou, enquanto assinava o contrato para um SUV. Clientes começaram a chegar não apenas pelos carros, mas pela experiência. A história de Roberto Carlos, o craque que comprou a concessionária para ensinar uma lição de respeito, tornou-se uma lenda urbana, contada em rodas de conversa e compartilhada nas redes sociais. Roberto, no entanto, mantinha-se discreto. Ele aparecia de vez em quando, sempre com suas roupas simples, observando de longe enquanto João liderava a equipe. Certa tarde, enquanto caminhava pelo showroom, João se aproximou. Senhor Roberto, posso falar com o senhor? Roberto assentiu, e os dois sentaram-se em um dos sofás brancos. Quero agradecer, não só pelo cargo, mas por mostrar que as coisas podem ser diferentes. Acho que ninguém mais faria o que o senhor fez. Roberto sorriu, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. João, quando entrei aqui pela primeira vez, nunca imaginei que a história terminaria assim, mas aprendi uma coisa. Às vezes, as piores situações nos dão as melhores chances de fazer o bem. Ele olhou para o showroom, agora cheio de vida, de risos, de clientes sendo tratados como mereciam. Sabe, João,
O maior gol da minha vida não foi aquele chute contra a França em 97. Foi transformar este lugar. Porque no fim, não é sobre carros, é sobre pessoas. João assentiu, emocionado. Roberto levantou-se, ajustou o boné e disse, antes de sair: continue tratando todo mundo como me tratou naquele dia. Você não vai mudar só a vida deles, vai mudar a sua. Enquanto caminhava para a saída, Roberto sentiu uma paz que não vinha de troféus ou aplausos. Ele havia mudado as regras do jogo, e o placar final era claro: o respeito sempre vence.